Olá pessoal, vamos voltar a falar um pouquinho mais sobre antropologia teológica. E a última pergunta que eu procurei responder foi se o ser humano pode ser extinto. E você se lembra que eu afirmei que a Bíblia diz não existe extinção do ser humano, certo? Os seres humanos serão julgados no tempo determinado. Aqueles que forem salvos, que tiverem aceitado a Jesus como Senhor e Salvador, nós, sim, que o aceitamos como nosso suficiente Salvador, único e suficiente Salvador, recebemos o direito à vida eterna. Aqueles que não o aceitarem como Senhor e Salvador enquanto vivos, receberão o julgamento para a condenação eterna, mas não haverá extinção, certo? Não haverá extinção do ser humano. Pegam-se alguns textos fora do seu contexto e acabam criando uma doutrina que não é aquilo que a Bíblia diz efetivamente. A próxima pergunta é: você é dicotomista ou tricotomista? Você é dicotomista ou tricotomista? Lembra-se que nós estamos, de uma forma mais evidente, falando para seminaristas, estudantes de teologia e também para aqueles que querem aprender um pouco mais da palavra do Senhor. E aqueles que vão passar por um concílio teológico, de exame para ingressarem no ministério pastoral ou para serem missionários, deverão realmente responder a muitas perguntas para saberem, para que os pastores possam saber o teu grau de conhecimento teológico, porque você será efetivamente um pastor, um professor, vai ensinar a palavra de Deus para as pessoas. E a pergunta é essa: você é dicotomista ou tricotomista? Lembram-se que eu já falei um pouco antes, algumas perguntas anteriores, sobre isso. É sobre a composição do ser humano. O ser humano é composto de quê? Certo? Corpo e alma, seria então dicotomia, corpo e alma, ou o ser humano é composto de corpo, alma e espírito. Lembra-se que os estudiosos do passado, durante muito tempo, tinham como pensamento central a dicotomia, ou seja, o homem sendo corpo e alma. Alma como sinônimo de espírito e espírito como sinônimo de alma. Mas nós vemos na palavra de Deus também que há uma abertura para pensarmos sobre o homem sendo composto de corpo, alma e espírito, certo? Vamos lá. Eu tenho aqui dois textos que poderão falar um pouco sobre isso. Vamos lá. Hebreus 4:12. Hebreus 4:12. Vamos ver. Que é um texto que fala sobre essa possibilidade aí, que é o que eu procuro seguir. Hebreus 4:12 diz assim. Vamos lá. Opa, abri no 12, é 4:12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Certo?
Esse texto mostra que há uma divisão entre alma e espírito. Naturalmente, nós temos o nosso corpo. O corpo nós vemos. Então não tem como falar que o homem não tem o corpo. Nós temos o corpo. Agora, a alma e o espírito, como eu disse em uma explicação anterior, na minha visão, quando houve a concepção, nós fomos concebidos no ventre da nossa mãe. Naquele momento da concepção, o homem se tornou alma vivente, certo? Passou a existir no momento da concepção e estava recebendo ali já um corpo informe. Esse corpo iria sendo formado e durante alguns meses, até chegar nos 9 meses normalmente, quando nascemos já com o corpo, certo? Recebemos a alma, Deus dá uma alma para nós. Aí lembra-se da questão do Eurígenes, que ele achava que existia um depósito de almas no céu. Eu particularmente não acredito que exista um depósito de almas no céu. Eu creio que a alma passa a existir no momento da concepção. O Senhor faz com que surja a alma. A alma é a vida, no momento da concepção, certo? E o Senhor envia, sai dele, sai de Deus, vem de Deus, o espírito humano que é implantado em nós. Aí sim, não seria um depósito de alma, nem um depósito de espírito, mas o Senhor envia do céu o espírito humano, certo? E nós então passamos a ser corpo, alma e espírito. Esse é o pensamento tricotomista. E eu li um texto para vocês sobre tricotomia. Existe outro texto também aqui, 1 Tessalonicenses 5:23, o apóstolo Paulo escrevendo aos nossos irmãos de Tessalônica. 1 Tessalonicenses 5:23. Deixa eu ler. O mesmo Deus de paz vos santifique completamente, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel ao que vos chama, o qual também o fará. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo escrever com todas as letras: espírito, alma e corpo, certo? Ele diferencia, ele deixa muito claro. Paulo seria um tricotomista? Possivelmente, certo? Vamos ver aqui. Se você for tricotomista, o pó volta à terra e o espírito volta a Deus, e o que acontece com a alma? Olha só, aí surge aquela questão: quando a pessoa morre, na morte da pessoa, e também a próxima pergunta é: o que acontece quando um ser humano morre? O corpo para a terra e o espírito para Deus? E se você for tricotomista, certo? O corpo vai para o pó da terra, o espírito volta a Deus, e o que acontece com a alma? Olha, na minha visão, certo? E confesso a você que aqui é uma teoria, certo? Isso sempre de acordo com aquilo que nós vemos na palavra do Senhor. Mas como não há um acordo entre os teólogos, os estudiosos, aqueles que investigam a palavra de Deus, eu não quero me colocar como um teólogo, nem como um doutor, nem um mestre,
Eu sou apenas um estudioso da palavra do Senhor, ensino a palavra de Deus, prego a palavra do Senhor, e aquilo que eu vejo eu estou passando, certo? Dessa forma, você pode plenamente discordar de mim sem problema algum, e você firmar a tua visão a respeito desse assunto. Eu vejo o seguinte: quando a pessoa morre, é nítido que o corpo vai para a terra, certo? O corpo dela, a morte o que é? É quando a sua alma e o seu espírito saem desta pessoa. A alma é a vida. A alma é a vida. Ora, quando a alma sai do corpo, o corpo vai se deteriorar. A vida já não está mais nessa pessoa, certo? E ela vai ser enterrada, e dentro de alguns anos o corpo dela vai estar totalmente desapareceu, vão ficar apenas os ossos. O espírito, a Bíblia diz, Eclesiastes 12:7 fala: o pó volta à terra, certo? E o espírito volta a Deus que o deu. Logo, o espírito humano que nós carregamos enquanto vivos volta para Deus. E lembra-se que eu falei que é exatamente esta característica, certo? Que é o espírito humano que nós temos, que nos liga à divindade, que nos faz desejosos de ter um relacionamento com a divindade. Aí nós vemos que muitos buscam da forma errada. Muitos vão para outras divindades que não são divindades, não passam de ídolos, de espíritos enganadores também. Mas o ser humano é dotado de uma característica espiritual que o impulsiona a buscar um relacionamento com a divindade. Então é o espírito humano. E o próprio apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 8, versículo 16, ele fala que o espírito humano, juntamente com o Espírito Santo, confirma que somos filhos de Deus, certo? É exatamente essa característica, ou seja, esta extensão de Deus, quer dizer, Deus coloca em nós, certo? A sua imagem e semelhança, e uma característica no ser humano que é o espírito humano, que o faz buscar um relacionamento com Deus, certo? E a alma? A alma, como eu disse, é a vida. A alma é a detentora da vida, certo? A alma é imortal. Quando Deus concedeu a alma para o ser humano, naquele momento da concepção, que a alma passa a existir naquele ser informe, ele passou a ter vida. Quando a alma sai dele, ele perdeu a vida, ele morreu fisicamente, mas a alma é imortal, certo? Quando nós lemos na palavra de Deus, a alma que pecar esta morrerá, está dizendo a respeito da morte eterna, a morte eterna, que é uma condição espiritual para aqueles que não aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador. Então, para onde vai a alma afinal? O que eu vejo é aquilo que Jesus falou para aquele ladrão arrependido na cruz. Quando o ladrão arrependido fala para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando estiver no teu reino. E Jesus fala para ele: olha, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo. Jesus sabia que aquele homem iria morrer fisicamente naquele dia, e que ele também morreria fisicamente naquele momento, cumprindo a sua missão.
certo? De morrer em favor da humanidade. E Jesus fala para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, o paraíso não é o céu, reino de Deus, lugar da habitação divina, lugar onde Jesus foi preparar as nossas habitações, e ele diz: eu vou preparar-vos lugar. O paraíso, segundo o que eu vejo, é um lugar onde estão todos aqueles que amaram ao Senhor durante a sua existência, aqueles que em esperança foram salvos, como é o caso de todos os patriarcas, os profetas, os servos e servas do Senhor, que viveram antes da vinda de Jesus. O paraíso é o seio de Abraão. O apóstolo Paulo também o chama de terceiro céu, certo? É um lugar maravilhoso, sim. É um lugar onde estão as almas dos justos, dos espíritos aperfeiçoados, vamos dizer assim, como o autor de Hebreus gosta de dizer. O terceiro céu, o paraíso, lugar onde o pobre e miserável Lázaro, que vivia adoentado nessa terra, e após a sua morte foi para o seio de Abraão. E aquele texto, inclusive, eu não vejo como uma parábola, eu vejo como uma história que Jesus contou para mostrar os dois lugares onde as pessoas poderão estar. Jesus foi para o seio de Abraão. A alma de Jesus foi para o seio de Abraão, certo? E é onde estão todas as almas daqueles que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador. É lá. Assim como o Hades, lugar de sofrimento, mas não um sofrimento eterno, é um sofrimento parcial, porque ainda não houve julgamento. Aí que está a grande questão. Os defensores da teoria de que quando a pessoa morre vai direto para o céu, a alma das pessoas, e normalmente eles são dicotomistas, alma e espírito vão para Deus e lá ficam, lá no reino de Deus, certo? Esses defensores se esquecem do que Jesus falou então. Jesus disse que após sua morte e sua ressurreição, ele iria para o céu, e falou para os discípulos isso, preparar os nossos lugares, e depois que ele preparasse, ele voltará. Ele disse que voltará. Agora eu pergunto, ora, se aqueles que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador, ao morrerem, vão suas almas para o céu, qual seria a necessidade então de Jesus ter que voltar para essa terra? Qual o objetivo? Certo? Então é muito mais plausível nós acreditarmos em que existe um lugar que é o chamado terceiro céu, ou assim como os judeus, né? Os judeus acreditavam nessa escala de graduação de céus. É muito mais fácil nós acreditarmos nisso, nós cremos que exista o paraíso, o lugar de habitação de todos aqueles que amam o Senhor, que estão aguardando a volta do Senhor, e o paraíso não é um lugar onde as pessoas estão dormindo, certo? Simbolicamente nós falamos que aqueles que morrem estão dormindo, ou seja, o corpo dessas pessoas, o corpo é como se estivesse dormindo, mas a alma delas está plenamente viva e ativa,
Tanto é que naquela história que Jesus conta sobre o rico e Lázaro, o rico vai para o Hades, lugar de sofrimento, mas não é o sofrimento eterno, e Lázaro vai para o seio de Abraão, um lugar de paz, de alegria, e ali as pessoas estão ativas, ou seja, as almas dos seres humanos estão ativas, certo? Mas ainda não entraram no reino de Deus. Por que não entraram? Porque é necessário que na volta de Jesus, certo? E depois nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre escatologia. Na volta de Jesus, aqueles que estiverem vivos, nós lembramos disso, porque a Bíblia fala, estou falando o que a Bíblia diz. Na volta de Jesus, os que estiverem vivos receberão seu corpo transformado, seus corpos transformados. E os que estiverem mortos ressuscitarão, receberão seus corpos de volta, mas não serão corpos corruptíveis, serão corpos incorruptíveis. E primeiro ressuscitarão os mortos, como o apóstolo Paulo ensina, e depois que estiverem vivos serão transformados, e nós subiremos até a presença do Senhor, onde o Senhor estabelecerá o seu tribunal de justiça, certo? Então, o paraíso é o lugar onde estão as almas de todos aqueles que amam ao Senhor, e o Hades onde estão as almas de todos aqueles que rejeitaram ao Senhor. E essas almas, tanto dos que creram no Senhor e tanto aqueles que não creram, receberão seus corpos de volta para o julgamento, certo? E Jesus vai falar para nós que o aceitamos como Senhor e Salvador: venham benditos do meu Pai para um lugar que eu preparei para vocês. Ora, se Jesus vai fazer essa convocação no tempo devido, quando da sua segunda vinda, então é claro, é nítido que todos os que já morreram em Jesus, e aqueles em que em esperança também morreram em Jesus, ainda estão no lugar, mas não é efetivamente o céu ou lugar que Jesus preparou para aqueles que o amam. É um lugar que alguns julgam ser um lugar intermediário. Não é também o purgatório, não, porque não haverá essa oportunidade. O catolicismo ensinou aí, instruiu as pessoas a respeito de um tal purgatório que, segundo me parece, Agostinho criou uma hipótese. Diz que era possível que tenha um lugar onde as pessoas vão ser, as suas almas sendo aperfeiçoadas. Mas não é. Simplesmente é o paraíso, o lugar daqueles que amam ao Senhor, que já aceitaram a Jesus, já foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus, e suas almas estão purificadas. Mas para que se cumpra aquilo que está na Escritura, é necessário que Jesus volte, certo? Aí, sim, é que haverá o momento mais sublime de toda a existência do universo. Vamos lá. O ser humano é basicamente bom ou mau? Ora, a Bíblia diz, e está escrito em Gênesis, que o Senhor criou todas as coisas. Depois de ter criado tudo, o Senhor criou o homem, à sua imagem, conforme a sua semelhança. E disse Deus: é muito bom. O ser humano, quando da criação, era efetivamente bom. Mas infelizmente, com a entrada do pecado no mundo, depois nós vamos falar sobre a armatologia, palavrinha chata, difícil de falar, mas é a doutrina do pecado ou do mal. Nós vamos
pensar um pouco sobre esse assunto. Mas o homem, ele é basicamente bom, mas infelizmente com uma semente do mal que passa de geração a geração, de pessoa para pessoa, de pai para filho, nessa solidariedade da raça, como afirmou o pastor Shed há um tempo atrás, saudosa memória. O ser humano pode ser melhorado? Ora, o ser humano só pode ser melhorado a partir da conversão. No momento em que o ser humano aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, haverá uma transformação do ser humano. Não uma melhora, não um aperfeiçoamento no sentido de melhorar um pouquinho. Ora, a partir do momento que ele crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador e o aceita, ele é lavado e remido pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então nós passamos pela transformação, pela metanoia, processo de transformação, certo? Mas não existe esse negócio de ir melhorando pouco a pouco, não, é uma transformação, certo? Renovação da mente, certo? Existe uma solução última para o ser humano? É evidente, certo? A solução última para o ser humano é Jesus. Nós sabemos disso, a palavra de Deus mostra. O ser humano está em estado de imperfeição por conta do pecado, mas o Senhor cumpriu a sua palavra e enviou Jesus, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a solução última e única, a solução última e única para o ser humano chama-se Jesus Cristo, o Filho de Deus, o unigênito do Pai, certo? Só há solução para o ser humano através de Jesus, por intermédio de Jesus. Não tem como o ser humano passar por uma melhora ou por um aperfeiçoamento se não for através de Jesus Cristo, certo? Jesus é o mediador. Jesus é o único que pode fazer com que o ser humano tenha acesso ao Pai e seja aperfeiçoado de uma forma completa. Essas são algumas das perguntas sobre antropologia teológica. Espero que você tenha aproveitado bem, retendo o que é bom, aquilo que você não concordar, aquilo que você descobriu, olha, isso não concordo, não há problema algum. Meu interesse é passar alguns conhecimentos, certo? Muitas coisas são teorias, não existe uma visão, olha, isto está absolutamente certo, perfeito? Porque tudo que diz respeito a interpretações é muito complicado você falar, é isso aí e pronto. Mas retenha o que é bom. Eu peço que você esteja se inscrevendo no nosso canal, o canal do pastor Lourival, certo? E uma outra coisa, dê um like, curta os nossos vídeos, se você gostou, curta. E vá divulgando também para outras pessoas, nos ajude, fale para outros a respeito desses vídeos e você vai estar nos ajudando a divulgar a palavra do Senhor. Que o Senhor possa abençoar a vida de vocês ricamente. Próximo assunto é angiologia. Rapaz, o negócio vai pegar. Deus abençoe vocês.